Boa noite, seja bem-vindo ao segundo episódio do Histórias Visíveis. Nós somos a Kirin, uma agência experimental da UNAERP, e eu sou o João Vitor. E eu sou o João Augusto. Então, antes da gente começar o programa, é importante destacar que aqui no Histórias Visíveis a gente dá voz às realidades que muitas vezes passam despercebidas. E hoje vamos conversar sobre um tema muito importante: as políticas públicas que garantem direitos e recomeços para quem vive nas ruas. E para essa conversa, trouxemos dois convidados, que têm muita experiência no assunto. Olá, boa noite. Eu sou a Priscila, sou assistente social na Prefeitura, atualmente chefe de seção dos acolhimentos institucionais para adultos e famílias dentro da política de assistência e mestranda do programa de políticas públicas da Unesp de Franca. Boa noite, meu nome é Luiz Frazon, sou parceiro também da PRI, dentro da Secretaria Municipal de Assistência Social. Estou à frente da seção de serviços e programas de atendimento à pessoa com deficiência, lá na Secretaria Municipal de Assistência. É uma secretaria que tem ali, dentre algumas funções, a articulação das políticas públicas junto às OSCs parceiras, né? E demais segmentos aí voltados à pessoa com deficiência. Bom, então, para a gente começar aqui, quais são os principais serviços e programas disponíveis aqui em Ribeirão Preto? Bom, eu acho que a gente precisa contextualizar que a pessoa em situação de rua, ela acessa todos os serviços da rede pública do município. E que cada pasta, ela trabalha dentro de uma perspectiva e dentro de um contexto de política pública. Se você pegar a política de saúde, ela vai trabalhar dentro da perspectiva de que a população em situação de rua, ela deve acessar os serviços disponíveis para todas as pessoas. Então, ela vai ter que ter acesso ao UBS, ela vai ter que ter acesso à UPA, ela vai ter que ter acesso aos hospitais terciários, como qualquer outra pessoa. O que eles têm de segmento mais específico é o que a gente chama de consultório na rua, que é um serviço da saúde com uma equipe que vai até o local para fazer esses atendimentos quando a pessoa não consegue acessar os equipamentos. A política de assistência, ela trabalha numa perspectiva diferente. Uma não é melhor que a outra, elas são só distintas. Ela trabalha dentro do segmento de especialidades. Então, a gente tem o que a gente chama de proteção social básica, que são os CRAS, que é o serviço mais conhecido, e a proteção social especial, que a gente lida com as pessoas que têm algum direito violado ou alguma violência intrínseca dentro do contexto dela. Dentre esses serviços, a gente tem a rede que atende a pessoa em situação de rua. E hoje, dentro da política de assistência, a gente tem uma rede ampla, que ela vem se construindo e se consolidando desde 2020 no município. E hoje a gente tem o CEAS, que é o serviço de abordagem. A gente tem o Centro Pop, que é o serviço dia, onde as pessoas que ainda querem permanecer na rua ou ainda não estão nesse momento de vida de ir para uma casa de passagem, para um acolhimento, eles podem passar o dia, eles tomam um banho, eles têm atendimento técnico, têm as oficinas. Tem os acolhimentos, que são as casas de passagem, que são as mais conhecidas, e a gente tem os abrigos institucionais. Então, hoje a gente conta com uma rede de 6 equipamentos especializados para a população em situação de rua, dentro do município. Inclusive, né, a rede vai se ramificando, assim, conforme você, dependendo da complexidade dos casos, né? Então, quando você caminha, por exemplo, dentro dessa linha que a Priscila colocou, e você chega na questão dos acolhimentos institucionais, isso também se ramifica dependendo das interseccionalidades que ocorrem, né, nos casos. Então, por exemplo, a pessoa em situação de rua com deficiência, percorrendo esse caminho dentro dessa linearidade de atendimentos, ela pode culminar verificando-se a necessidade no acolhimento institucional específico para jovem adulto com deficiência, caso ela tenha ali dos 18 aos 59 anos, que são as residências inclusivas. Então, isso é um exemplo, né, uma das ramificações, né. Isso pode, inclusive, se ramificar para outros tipos de serviços e políticas públicas. Então, ao mesmo tempo que ela ocorre, né, ela é pensada, segmentada, por exemplo, dentro da assistência, existe uma relação muito próxima entre as políticas públicas de saúde, de assistência, né, e inclusive de outros setores, né, habitação, enfim. Elas vão se relacionando, né, e se ramificando aí para outras complexidades. Só quero fazer uma correção, gente. São 9, não são 6. São 9 equipamentos. Tem mais do que a gente imagina. Então eu fui contar, falei assim, gente, não esqueci alguém assim no meio do caminho. Essa questão do Centro Pop, durante o nosso projeto, eu sempre escuto, pelo menos, as pessoas falarem que todas as pessoas em situação de rua sabem o que é. E sabem onde é.
E essa divulgação, né, vamos dizer assim, ela acontece, tipo, no boca a boca, então é só a conversa das pessoas e com a razão das pessoas em situação de rua conhecerem esse centro. A gente precisa entender que a população em situação de rua, ela é um organismo heterogêneo, então ela não tem o mesmo perfil, mas ela é extremamente organizada. Tá? Então, assim, eles se comunicam, eles se apoiam, eles trazem as vivências um para o outro. Então, assim, é um acordo de solidariedade, ao mesmo tempo que é um acordo muito agressivo, ele tem essa contradição. Eles são muito unidos e eles se apoiam. Então, isso é muito comum você ver uma pessoa que já conhece o serviço, que encontra outra que acabou de chegar na cidade e ela levar até o serviço. Não, vamos lá, que lá o pessoal vai te ajudar, que lá vai ser possível você ter acesso a outras coisas, e isso vai se disseminando. E, na verdade, eles não conhecem só a rede do município, eles conhecem a rede do entorno, de outras cidades, de outros estados, porque eles são uma população flutuante, né? Então, eles são uma população que acessam e que disseminam a informação entre eles. Entendi, muito bom. Então, você até comentou essa questão da população flutuante. No último episódio, a gente trouxe uma pessoa que ela ainda está em situação de rua, né? Ela está em um abrigo provisório, mas que ela está trabalhando para sair dessa situação. E ela comentou com a gente que ela na verdade era de Franca, né? E ela ficou sabendo sobre os programas que tinham aqui em Ribeirão e ela decidiu sair de lá para vir para cá porque ela acreditava que ela teria melhores oportunidades do que lá onde ela estava. São muitos os casos que vocês encontram desse tipo de acontecimento e o que Ribeirão tem de diferente das outras cidades? Olha, a gente tem que entender que Ribeirão se tornou um polo migratório muito importante desde a pós-pandemia. As pessoas vêm em busca de melhores condições de vida. Então, elas vêm com o intuito de permanecer na cidade, com o intuito de procurar moradia, de procurar trabalho, de procurar restabelecer vínculos, porque é uma cidade metropolitana, né? Ela está no interior, então você tem tantas pessoas do interior vindo, né, das cidades menores vindo, como pessoal da capital. Porque por essa perspectiva de entender que aqui vai trazer possibilidades de melhora de vida. A gente tem um empobrecimento da população muito significativo pós-pandemia. E isso tem que ser levado em consideração. Se você pegar o Centro Pop, que hoje é o equipamento de administração direta, que a gente chama, né, todos os serviços fazem parte da rede de atendimento da população em situação de rua do município, mas o Centro Pop é a administração direta. A gente tem uma média de 10 a 15 pessoas dias novas que chegam no município. Então, o que evidencia essa questão da migração muito alta. O que evidencia, né, o quanto a gente precisa repensar algumas políticas, e é o que a gente está fazendo nesse momento. Repensar os serviços, repensar a política. E Ribeirão traz um atrativo, porque Ribeirão é um polo de serviços. Ele não é um polo de industrialização. E os serviços, ele dá uma mobilidade de emprego muito grande. Então, você tem várias formas de se empregar que não é um emprego formal, né? Então, isso traz muita população para Ribeirão Preto. Dos motivos, né, gente? Não é o único. Inclusive em outras circunstâncias também, né? Não só com relação à população em situação de rua. Ribeirão também é um polo que atrai, né, a população, as pessoas com deficiência de maneira geral, por conta daquilo que oferece em termos de estrutura de saúde, né? Então, sobre vários aspectos, assim, a coisa caminha proporcionalmente, né? Então, Ribeirão atrai dentro de uma região do estado de São Paulo, assim como a capital atrai também todo o estado de maneira geral. E também lida aí precisa pensar nessa articulação das políticas públicas voltadas aí para essa população que vem também, né, itinerante, digamos assim. Perfeito. Então, retomando o que você tinha falado sobre a relação entre os órgãos e as políticas públicas, como é feita essa articulação de políticas de assistência social, saúde, habitação e trabalho para atender essas pessoas? Existe uma articulação que se inicia, acredito, primeiramente aí naquele serviço que está atendendo no momento presente aquela pessoa, né? Então, inicia-se ali esse trabalho de articulação de rede. Então, existe ali uma equipe que vai trabalhar alguns aspectos com essa pessoa. Para a gente dar um exemplo, se uma pessoa está numa casa de passagem, né, naquele momento, existe uma equipe técnica ali na casa de passagem, e aí a Priscila vai me corrigindo aí. Dentro dessa casa de passagem, então, inicia-se um trabalho com essa pessoa e a equipe técnica, né? Existindo aí, então, uma permanência, uma necessidade de outras instâncias de acolhimento, como o acolhimento institucional. Então, inicia-se aí a comunicação com a equipe técnica desse acolhimento institucional, né? Então, inicia-se também uma série de discussões de caso, né, que vão ali trazer esse caso de maneira individual, né, e tentar traçar perfil, caracterizar,
para encaminhar, então, para o serviço que é o serviço mais adequado. Se aquelas possibilidades, por exemplo, de retorno ao núcleo familiar, de uma independência a ponto de já morar sozinha, né? Se isso não é possível de se articular, então cogita-se o acolhimento institucional e ela é encaminhada, então, para esse acolhimento institucional específico. E o que é interessante da rede? O interessante é que quanto mais você consegue caracterizar essa pessoa, né, e o que ela necessita de demanda, mais esse encaminhamento ele é assertivo. Então, trazendo um pouco para a minha área, que é com relação à pessoa com deficiência, se é uma pessoa que estava em situação de rua, vai para uma casa de passagem, permanece ali, estabelecendo já esse processo de autonomia, né, e desenvolvimento aí de um trabalho da equipe técnica do lugar, teoricamente, ela já não é mais um perfil que é um perfil para casa de passagem, né? Mas, ao mesmo tempo, se ela não tem suporte familiar, né, se ela tem uma necessidade específica e não consegue prover o autocuidado, né, ela começa a delinear um perfil que é um perfil muito, digamos assim, acessível a uma residência inclusiva. Então, a gente, traçando esse perfil, fazendo essa análise técnica, a gente consegue aí destinar para aquele serviço que é o serviço mais adequado. Então, dando um exemplo, né, de uma pessoa em situação de rua com deficiência, né? A idade também vai caracterizar isso, para onde ela vai, qual o acolhimento mais adequado. Então, se é uma pessoa dos 18 aos 59, a gente encaminha para esse acolhimento institucional para a pessoa com deficiência, para o jovem adulto com deficiência. Se é uma pessoa idosa, né, acima dos 60 anos, o encaminhamento já é para um outro tipo de acolhimento, que são as ELPIs. E isso também varia com relação a nível de suporte, né, daquela pessoa. Então, tudo é ramificado nesse sentido. O importante é sempre caracterizar, né, de uma maneira com mais afinco, qual é a demanda daquela pessoa, e a comunicação e a discussão de casos sempre, e ter um conhecimento também, né, da rede é muito importante. Então, quanto mais a rede está consolidada, quanto mais esse fluxo de rede é consolidado, mais assertivo é esse encaminhamento para essa pessoa, né? E, assim, trazendo, né, um pouco para a questão do acolhimento institucional, mas existem outras alternativas, né? Digamos assim, de porta de saída da política pública. A casa de passagem é uma política pública, né? Mas existe todo esse ciclo, né, da política pública, é importante considerar, principalmente para essa população, né? Que é uma população que tem delineado, né, essa porta de entrada da política pública e a porta de saída, né? Algumas vezes com uma sanção benéfica, outras vezes não. Mas é importante delinear isso. Então, né, começando aí com a criação da política pública, o planejamento, a execução, a avaliação, né, e o fim dela ou não, caso aquele problema público esteja sanado. Então, todo esse desenho da política pública, ele fica muito evidente dentro dessa população, né, porque existe essa porta de entrada e essa porta de saída que precisa ser pensada dentro dos serviços aí. E continuando mais ou menos nessa mesma linha de raciocínio, algumas coisas que chegaram pra gente também foi a questão de que, bom, a gente tem, eu não sei os números atualizados, né? O último número que a gente teve acesso, na verdade, foi de alguns anos atrás, que a gente, aqui em Ribeirão, tinha uma população de pessoas em situação de rua de mais ou menos 1.700 pessoas. E a gente sabe também que as políticas, infelizmente, não conseguem fazer efeito para todas essas pessoas, né? Então, trazendo pelo menos o caso das casas de passagem. A gente sabe que a casa de passagem, ela não consegue... Ela não tem a capacidade física mesmo, né? Não tem o espaço para conseguir acolher todas essas pessoas. Então, ainda nessa linha de pensamento sobre a integração dos órgãos e das políticas, o que uma pessoa, vamos supor, uma pessoa em situação de rua, que ela vai até uma casa de passagem e ela não tem uma vaga lá, porque a casa já está lotada, o que acontece? Qual é o processo para essa pessoa? Eu acho que primeiro a gente precisa entender que quando a gente fala de números de pessoas em situação de rua, a gente não tem um consenso. E por isso que dentro daquele plano Ruas Visíveis do governo federal foi estabelecido a questão de um censo. E a obrigatoriedade e a urgência de um censo. Porque é uma população que ela não é contada pelo censo, que é realizado hoje, e precisa ter métricas muito específicas para você conseguir ter uma fidedignidade dos dados, né? Com relação aos acolhimentos, ainda sobre a população, a gente precisa diferenciar o que é população em situação de rua, né? E aí dentro do que a lei estabelece, o que a política estabelece, e o que é uma pessoa que vive na rua.
né? Porque tem uma diferenciação. E é uma diferença importante dentro da política pública, porque existe aquela pessoa que ela faz uso da rua, seja para sobrevivência, seja para lazer, mas ela tem uma moradia, né? Uma moradia convencional, do que a gente chama. E aí, dentro do que a lei estabelece, elas são um público diferenciado. E é isso por isso que a gente luta tanto por esse censo específico, né? E por que é tão importante ter métricas específicas para esse censo. E com relação às casas de passagem, na realidade a gente precisa entender que existe todo um robustez, vamos dizer, de equipamentos. Ele não termina na casa de passagem. Hoje a gente tem 3 casas de passagem masculinas, uma feminina, um centro de acolhida, que são as portas de entrada, vamos dizer assim, e os abrigos institucionais, que seria o segundo passo. Se a gente pensar numa metodologia etapista, não é assim que funciona, mas seria um segundo passo. Hoje a gente percebe que a gente precisa investir nesse outro lado. A gente investiu, então o município ele teve um acréscimo muito importante de casas de passagem. Quem é do município já deve ter ouvido falar da CETREM, que era um equipamento muito conhecido aqui, que era a Central do Migrante, que foi o primeiro equipamento do município a atender a população migrante em situação de rua. E a gente, desde 2022, mais ou menos, né, a gente está conseguindo reconstruir e reordenar esses serviços. Então, houve um aumento significativo de equipamentos, um número significativo de vagas. Só que a gente percebe que agora a gente precisa investir na continuidade. Então, abrigos, né, as repúblicas, os outros tipos de acolhimento, né? Então, assim, e sair dessa perspectiva de casa de passagem. Hoje, quando a pessoa precisa, né, desse acolhimento, ela procura pelo SEAS, que é o serviço de abordagem, que é através do 161, que é conhecido que é o Fale Assistência Social, ou através do Centro Pop, né? E aí a gente precisa entender que tanto o SEAS como o Centro Pop são atendimentos da política de assistência. Então, por mais que naquele momento a pessoa não conseguiu a vaga, ela está sendo atendida pela política, porque são serviços que possuem uma equipe técnica, são serviços que vão dar prosseguimento inicial nessas demandas. Então, é algo mais, assim, um pouquinho mais amplo do que isso. E uma coisa interessante é que não se faz política pública sem números, né? Então, né, é óbvio que a gente pensa, né, nas pessoas enquanto sujeitos ali ativos, né, e autônomos, mas a política pública ela precisa dessa consolidação numérica, né? Então, os censos específicos, né, os recortes, né, de populações específicos de município, de região, tudo isso é muito importante, né? A política pública ela é criada, planejada em cima desses números, né? Então, existe todo um aparato técnico que vai pensar o ser humano ali, né, e o atendimento e outros vieses, digamos assim, voltados a esse atendimento humanizador, mas a questão estatística é muito importante, assim, né, para fomento da política pública, para que caminhos que a política pública vai caminhar. Então é muito importante isso. E realmente a gente tem ainda, né, algumas questões aí que precisam ser equalizadas do ponto de vista numérico, né? Então nada é muito consolidado ainda, né? E isso, é importante caminhar para isso, né? Essa questão do censo que foi levantada aí para a população em situação de rua é importantíssima, né? Não só a população em situação de rua, né? A pessoa com deficiência também, né? Tem uma necessidade muito grande de se equalizar isso do ponto de vista numérico, porque aí a gente consegue pensar em política pública mais especificada, né? Mais acessível do ponto de vista distributivo mesmo das regiões e de onde está localizada a maioria da população, enfim. É muito importante isso. E uma coisa bem legal também, que eu reparei na fala da Priscila, é que perguntando fazendo esse tipo de pergunta para diferentes pessoas, a gente vai percebendo que, de fato, tem uma prova real sobre isso, né? Porque como a Priscila tinha falado sobre investir na continuidade, a Eva, né, que a gente já trouxe ela aqui em outros episódios, ela também sempre comenta nessa questão mesmo, da necessidade de você investir nas políticas de continuidade, porque ela tem a visão mais próxima ali, né, da casa de passagem, sendo a responsável, e ela sempre comenta que, independente da situação, como o Luiz também tinha falado, se a resposta da pessoa em situação de rua foi positiva ou negativa em relação à casa de passagem, se ela vai passar para a próxima etapa, né, entre aspas, ou se não, a importância de ter essas políticas que vão conseguir abraçar essa pessoa, independente de qual lado, vamos dizer assim, que ela foi, né?
E aí ela comentou com a gente sobre essas etapas, né? E as possíveis coisas que poderiam acontecer nesse processo. E aí ela comentou com a gente, que alguns dos maiores problemas que as pessoas em situação de rua têm para poder ter essa continuidade é que, sendo uma pessoa em situação de rua, ela não tem uma moradia convencional, né? Ela tem aquele abrigo provisório, mas a maior dificuldade apresentada, né, foi em questão de conseguir um trabalho. Então, muitas dessas pessoas não têm a documentação necessária, né, que isso também é uma das coisas que procuram ser resolvidas durante a estadia da pessoa na casa de passagem. Mas também a gente tem muita a questão do preconceito das pessoas empregarem essas pessoas. Então, um possível empregador poderia ter algum tipo de preconceito com essa pessoa, né? Porque, naquele pensamento, né? Que, toda pessoa em situação de rua é vagabunda, tá lá porque quer, não quer trabalhar, não quer fazer nada. E muitas vezes a pessoa ela realmente não entende o que levou essa pessoa para a situação de rua, né? Que também é um dos tópicos que a gente já trouxe no episódio anterior. Então, eu queria perguntar para vocês mesmo, que aí vocês vão ter essa visão diferente, né? De parte do sistema que tenta resolver essa situação, quais que vocês consideram os maiores desafios para essas pessoas em situação de rua garantirem o acesso real aos seus direitos? Eu acho que você mesmo já apontou. Um dos maiores dificultadores é uma coisa assim, que a gente sempre aponta nas discussões, é garantir o acesso. A gente começa, quando a gente fala de pessoa em situação de rua, a gente sempre está um passo atrás, que é garantir o acesso. Então, é conseguir que essa pessoa seja atendida, é garantir que essa pessoa acesse aquele equipamento, aquele direito que ela tem, e isso é diário. Eu não estou falando de um caso, eu não estou falando de algo esporádico. É algo que faz parte de toda pessoa que trabalha na política pública com pessoas em situação de rua. Isso é algo que você tem que aprender a lidar, você tem que aprender a lidar enquanto profissional com as frustrações, e você tem que aprender a se apropriar do discurso, qualificar esse discurso para garantir esse direito. Ao mesmo tempo, quando você fala da sociedade e do emprego, né, inclusive a gente teve aula no sábado, né, que nós fazemos lá no mesmo programa, E o meu tema é a discussão da pessoa em situação de rua, e a professora fez uma colocação que é muito real. A sociedade, ela cobra da pessoa em situação de rua esse trabalho, esse emprego, essa educação, mas ao mesmo tempo é a mesma sociedade que exclui, é a mesma sociedade que bate, é a mesma sociedade que mata, né? Então é essa contradição dessa sociedade que quer, mas ao mesmo tempo expulsa. E é um fenômeno que é muito maior do que nós, do que os equipamentos, e que a gente luta diariamente. E aí a gente está falando de uma modificação grande dentro de vários níveis, né, do que a gente está conversando. Dentro do que o Luiz pode, né, não sei, dar a opinião dele, mas dentro do escopo do que a gente trabalha na política pública, a pessoa em situação de rua é aquela que está desprovida de todos os direitos e de todos os acessos, inclusive de documentação, inclusive de ser a pessoa que nunca teve acesso ao longo da vida. Então você vê uma história de violações, de falta de acesso. É uma das populações que realmente são mais violadas, né, por conta de todas essas questões. E é interessante pensar também essa questão, quando a gente pensa na política pública, nas suas limitações, né, então, né, a falta de vagas, enfim, o baixo investimento, aquele investimento que é aquém, né, das necessidades, das demandas, né. De uma maneira geral, a gente é acostumado a ver isso é muito apontado, né, o tempo todo. Mas existe também uma questão que atrapalha muito a política pública, o sucesso dela, que é exatamente essa concepção, até podemos dizer cultural, né, de como as pessoas concebem determinada população, de como elas enxergam essa população, né, de como ela estabelece e cria estereótipos para essa população. E talvez a população de rua seja uma das que mais tem aí, né, estereótipos criados aí até no imaginário, digamos assim, das pessoas, né? Coisas que não são reais, não são concretas, né? E isso atrapalha muito. Então você tem dificuldade, por exemplo, de pensar, né, numa casa de passagem ou num acolhimento que tenha características que minimizem aquela macro característica da instituição, no intuito mesmo de minimizar os efeitos de uma institucionalização, né? Então tirar aquela coisa da instituição total, da cara de instituição total, aquele lugar que é grande, aquele lugar que
que aglutina pessoas, né? E colocá-la inserida dentro da comunidade, dos bairros, né? Em casas com cara de casas, né? Isso é muito importante, mas você enfrenta uma resistência muito grande da própria população local ali. Então, ou seja, é aquilo que a Priscila colocou, né? A população, ela não quer ver o problema, ela não quer que aquele problema esteja ali, mas ao mesmo tempo as políticas públicas confluem com as suas vidas, os seus cotidianos, os seus espaços, e muitas vezes elas não querem, e a gente chama isso de preconceito mesmo, né? Não tem outra palavra. Então isso também é um empecilho muito grande dentro da execução da política pública, né? Porque é muito difícil de lidar com isso, né? É muito difícil de trabalhar, e você já está com uma população extremamente vulnerabilizada, fragilizada, e que precisaria de uma rede de apoio que a política pública sozinha não dá conta. E nem é para dar, na verdade, né? A política pública, ela também se beneficia dessa rede de apoio, né, comunitária e de outros segmentos também, né? A igreja, às vezes, é muito participativa nisso, nessa rede de apoio, em vários setores, as universidades, né, as escolas, as OSCs, né, não só no sentido de parceria com a parceria público-privada, mas elas também são participativas, né? Toda uma comunidade, toda uma rede ali que deveria servir de rede de apoio, e a vizinhança, a comunidade mesmo do bairro, das localidades ali, não poderia ser diferente, né? E existe uma resistência muito grande, a gente sabe disso. Então é uma questão também, né, cultural, de como que as pessoas concebem e enxergam aí a população em situação de rua, e de uma maneira geral, de uma maneira muito preconceituosa. A gente, como comentei, a gente vem num movimento no município de se adequar e se reordenar dentro do que a política de assistência aponta, né? Então, toda a política, ela tem uma estrutura nacional do que é esperado dos serviços. E uma dessas coisas dos acolhimentos é que eles sejam em locais próximos da onde tem maior fluxo de pessoas. E quando a gente vem nesse movimento de trazer mais próximo, a gente começa a ter a resistência. E aí a resistência vem daquele sentido de que a gente vai trazer, não, já está lá. É que a gente vai dar visibilidade, né? E isso incomoda. E aí a pessoa, ela cria resistência por algo que existe, mas que ela consegue, até não ter o equipamento, ela consegue fingir que não está lá. A partir do momento que você traz um equipamento, que você traz visão para aquela população, isso se torna um incômodo. E aí a população reage da forma mais disfuncional possível, né? E aí a gente tem histórias horríveis do que aconteceu nesse movimento. E que agora ele é menor, mas ele ainda tem uma resistência muito grande. E só que ainda bem que a gente está insistindo, a gente está continuando e a gente está trazendo os equipamentos para onde eles precisam estar. Não, onde essa população está, que são nas regiões mais centrais, né? A gente sabe que a população, ela é muito... A população em situação de rua, ela é territorialista. Ela não fica vagando como as pessoas acham. Ela se identifica naquele território, ela vai ficar naquele território. E geralmente são territórios mais centrais, onde tem um fluxo maior de pessoas. Não que não tenham pessoas em situação de rua nos outros municípios, nos outros pontos da cidade. Mas a região central é onde tem a maior confluência de pessoas e é onde vai ter uma concentração maior. Bom, existe algum exemplo que vocês conheçam, algum projeto que vocês já viram funcionar em outros municípios ou em outros estados mesmo, que poderia ser inspiração para melhorar o atendimento daqui? Olha, eu não diria melhorar, eu diria que assim, a política está em movimento, né? Existem novas abordagens que chegam a todo momento. A gente, como eu disse, assim, a gente está num momento muito positivo de realmente rever essa política. Então, a gente está nesse momento de repensar, de olhar com a participação dos trabalhadores, a gente chama de usuários, né? Que são as pessoas que usam o serviço da política de assistência. Mas eu acho que, assim, a gente tem que se ater ao que a política aponta. E o que eu acho que a gente precisa voltar, que já teve no município, é a república. Que seria um modelo mais aberto, né? Que é uma coisa que funciona, que não teve... Como que eu posso falar assim? A república, ela existiu, e aí, como ela era uma parceria era uma administração indireta, houve um edital de chamamento que não teve participação, então deu deserto. E aí acabou que esse serviço não foi mais executado por conta disso. Mas eu acho que é algo que a gente precisa repensar, precisa retomar essas discussões, porque é um serviço que funciona e é um serviço que traz o protagonismo das pessoas dentro do acolhimento. Então sai daquela coisa de eu te entrego isso, faço para isso, para você, tal. Não, a república, a própria pessoa está lá, ela mesma é responsável pela organização do espaço, ela mesma, né, ela precisa trabalhar, ela precisa se organizar, já se preparando
para autonomia total. E é um serviço que dá muito certo, que é muito mais, dentro do que a gente tem de visão da política de assistência, muito mais interessante do que talvez essa instituição total que o Luiz falou, né? Que é aquela coisa massiva de um monte de gente que oferta, né? Que eles ficam lá dentro. Na República vem numa perspectiva muito mais dinâmica da participação, do protagonismo, que são os pilares da política de assistência. É um modelo, digamos assim, residencial que é interessante para qualquer população, né, em situação de vulnerabilidade que precisa desse desenvolvimento de autonomia, né? A pessoa em situação de rua, né? Alguns segmentos aí da pessoa com deficiência. Pessoa idosa. Então é bem interessante, principalmente por conta dessa questão do protagonismo mesmo, da auto-organização, né? O desenvolvimento com suporte, isso é importante colocar, né? Mas que é um desenvolvimento que busca autonomia, né, o tempo todo, assim. Então é um modelo muito interessante e realmente é um modelo assim caracterizador, né, dessa questão da instituição, né, total mesmo. Minimiza os efeitos da institucionalização, né? A gente que trabalha há muitos anos com a institucionalização de maneira geral, a gente sabe que são realmente processos assim que devem ser, né, de última instância, no último caso, a última das soluções, porque eles também geram consequências aí ao sujeito que, ao mesmo tempo que você garante, né, parte dos direitos, automaticamente a própria institucionalização mesmo, né? Esse processo todo, ele é muito conflitante porque ele também viola, né? O direito a uma convivência familiar, né? Uma série de questões, enfim. É um modelo que realmente seria interessante retomar, né? É bem interessante essa questão da República, que eu volto naquilo que eu tinha comentado, né? Que a gente vai perguntando essas coisas para as pessoas, para pessoas diferentes, e aí você percebe que de fato essa falta ela é sentida pelas diferentes pessoas mesmo. Você percebe que não é só de um lado. Porque a gente já conversou com outras pessoas, mesmo na casa de passagem, que acho que a coisa que elas mais sentiam que faltava nesse processo da reinserção na sociedade era essa questão da República, que de fato existia, né? E aí ela acabou sendo muito diminuída aí nesses últimos tempos. Então eu queria perguntar se a gente sabe o motivo, né, pelo que ela aconteceu, como a Priscila comentou, que foi essa questão desse, o que eu posso chamar? É um edital? Isso, foi um edital que deu deserto, Tá. Que não teve participação. Então, dessa questão do edital que deu deserto e tudo mais, mas a gente sabendo essa questão da quantidade de pessoas que estão em situação de rua, se vocês saberiam informar o porquê desse edital ter dado como desértico, sendo que existe uma grande população que precisa dele. Só antes de vocês responderem, eu tenho uma dúvida minha, na verdade. O edital, ele não visa criar OSCs, mas sim trazer OSCs de outros municípios? Ou OSCs daqui da cidade que poderiam aceitar um serviço adicional? Responder. Bom, o edital, né, tentando explicar assim de uma maneira um pouco mais clara, o edital é uma espécie de concurso, né, público, digamos assim, que seleciona a partir de alguns critérios que está estabelecido nesse edital, como, por exemplo, o repasse, né, de verba já está estabelecido ali, o que tem que ser executado. E esse edital vai selecionar, então, organizações da sociedade civil que queiram executar esse serviço, né, em parceria com o município. Pode ser, né, tanto OSCs do próprio município, se for de fora, eu acredito que tem que criar um CNPJ aqui no município, tem uma série de questões no conselho. Burocráticas, a aprovação nos conselhos, a grande maioria no CMAS, né, mas algumas em outros conselhos específicos. Mas é uma espécie de seleção, um concurso, né? Então, é pressuposto ali os gastos de repasse, né, que a parceria vai repassar essa OSC, e os deveres de execução que essa OSC precisa realizar. E aí as OSCs se inscrevem nesse processo, né, seletivo, e aí por uma série de critérios é estabelecido uma pontuação, né? Assim como, né, acertar, né, respostas ali no concurso público te classifica melhor ou pior. E aí dentro de todos esses critérios é estabelecida uma pontuação, e essa OSC então que pontua mais, ela é elegível, ela inicia-se esse processo, né, de parceria, né? O projeto pode voltar com algumas observações e enfim, pontos a serem corrigidos, né? Então inicia-se esse processo a partir dessa, digamos assim, dessa classificação que é estabelecida dentro desse concurso, dentro desse edital. Quando
a gente fala que o edital deu vazio, né, é porque nenhuma OSC se interessou em participar desse processo. Então, por uma série de questões, porque também a OSC vai avaliar se é possível ser executado com aquela verba que está proposta ali, uma série de coisas, né? Então é nesse sentido, é como se fosse um concurso, um processo seletivo para que as OSCs então participem ali da execução de um serviço que é proposto em parceria com o município. E, assim, a gente está num momento de construção inicial do Plano Municipal da Assistência Social para a População em Situação de Rua, que é justamente esse momento de traçar esse diagnóstico, de apontar como a gente idealiza essa rede dentro da política de assistência e os serviços que a gente acha que tem que fazer parte dela. Então, quando eu digo que a gente está nesse momento de reconstrução, é bem de reconstrução mesmo. Então, a gente está repensando, está reanalisando, está vendo dados, está construindo dados, porque a política pública precisa de indicadores, ela precisa de demonstrativos, de gráficos, né, para a gente mensurar ela. Então, a gente está nesse momento. E a República é um dos equipamentos que a gente entende que precisa ser revisto, e é como o Luiz falou, precisa ser revisto dentro da política, dentro de todos os segmentos, porque ele é muito positivo. Ele vem numa perspectiva muito inovadora dentro do que a gente entende de institucionalizações. E funciona, né? E funciona. E é muito interessante isso, assim, né? Quando a gente pensa nessa questão de como que a política da assistência, ela é uma política que, ela, digamos assim, dentro da própria natureza do funcionamento da política de assistência, existe ali algo que é intrínseco, né, a essa política, que é a interseccionalidade. Os públicos que nós segmentamos dentro do atendimento socioassistencial, eles não são únicos e com características fechadas dentro daquela esfera, eles se interseccionam, né? Então, ao mesmo tempo que você tem situações de vulnerabilidade de uma pessoa em situação de rua, você tem também uma pessoa em situação de rua que é pessoa com deficiência e tem demandas com relação a essa deficiência. Você pode ter uma pessoa em situação de rua, criança e adolescente. Você pode ter uma pessoa em situação de rua idosa, uma mulher que passou por uma vitimização, situação de agressão. Então tudo isso se relaciona, é tudo muito misturado, né? Mistura não é bem a palavra, porque acaba também trazendo algo até pejorativo, mas é uma intersecção mesmo, né, dessas populações. E você precisa, quando a gente fala que a República é um modelo interessante, né? A República é um modelo interessante porque ela se encaixa dentro de um quebra-cabeças ali, que ela se encaixa no final de um serviço, mas ela também tem uma porta de saída que vai culminar em outra política pública. E a gente vai pensando soluções, e a partir dessa interseccionalidade, de necessidades que a gente tem entre uma política e outra, né? Então, assim, repensar mesmo o modelo institucional, o modelo de acolhimento institucional do tipo residencial, o que vai atender a determinada interseccionalidade, né? Porque a gente tem ainda algumas lacunas e necessidades que toda essa, digamos assim, essa legislação que a gente se refere a resoluções, aquilo que conselhos nacionais estabeleceram ao longo da história, mas que hoje, se revelando essa demanda interseccional, não dá conta. Então, assim, vou trazer um exemplo, né? A gente deve ter uma porcentagem muito significativa da pessoa em situação de rua com questões de saúde mental que a impedem do acesso de maneira geral a outras vias de direito, né? Então, ela não está tratada, ela não está em acompanhamento, ela não está, digamos assim, dentro desse contexto, obviamente, estabilizada, né? Existe a questão do uso de substância psicoativa dentro desse contexto. Então, são muitas coisas que se amarram, né? E que precisam, assim, de outras possibilidades de políticas públicas a serem criadas e pensadas e desenvolvidas. Então, é sempre assim, né? Essa necessidade de abertura para outras coisas que supram as demandas que tem, porque as demandas são interseccionais, elas são fluidas, elas são, enfim, né? Você não vai achar algo rotulável, né? E de fácil classificação, né? A gente estaria, inclusive, reificando as pessoas, né? Colocando aí as pessoas como coisas, né? Dentro dessa perspectiva. E não, é completamente interseccional, é extremamente complexo pensar isso. E conforme a gente vai lidando com isso na prática, né? Surgem essas necessidades mesmo de se repensar em coisas novas, né? Dentro das políticas públicas. Mas, de maneira geral, ao mesmo tempo, a gente precisa também trabalhar com as ferramentas que a gente tem e que é mais acessível, digamos assim. E todo esse repensar, né, ele traz aquilo que a gente já tem de concreto, mas ele também evidencia, né, a necessidade de se criar outros modelos, de se pensar em outras políticas
sejam elas residenciais, né? Sejam elas de acolhimento, sejam elas de república, sejam elas de centro-dia, enfim, de atendimentos pontuais, né? Uma série de questões aí que passa por essa questão da interseccionalidade das populações que a gente atende. Então, a partir disso também fica claro aquela questão que a gente comentou no início do programa, a articulação entre as políticas públicas, né? Então a gente fica bem claro, dá para entender que uma coisa, ela depende da outra, né? Uma questão é uma estrutura, né? E é importante a manutenção e a inovação desse sistema. E se vocês pudessem deixar uma mensagem pra quem ainda acredita que quem tá na rua é porque quer, o que vocês diriam? Acho que a gente precisa lembrar que a gente está falando de um ser humano, que a gente está falando de uma pessoa com história, com vivências, com dores, de uma pessoa que precisa ser vista e que está no momento que ela precisa ser principalmente apoiada e que ela está no momento em que ela precisa ser acolhida pelos serviços e pela sociedade em geral. Eu acho que é muito conveniente, né? Pensar isso, né? Uhum. Pensar que a pessoa está em determinado lugar porque quer, né? Isso em qualquer esfera, não só a pessoa em situação de rua. É muito simplista e, por ser simplista, é reconfortante para quem pensa, né? É um lugar confortável, né? Então, é como se você resolvesse um problema que diz respeito à humanidade de maneira geral, e é seu problema também, é meu, é um problema né, da política pública, do governo, da sociedade de maneira geral, é um problema de todo mundo, né? Não tem como você não fazer parte desse problema, né? Assim como também é necessário que você faça parte da solução de alguma forma. Mas é muito cômodo, é muito simplista, assim, eu fico um pouco incomodado nesse sentido, né? Você pensar isso, a pessoa está ali porque quer, é uma coisa que justifica o fato de você estar inativo, né? De você não, de alguma forma, não colaborar mesmo para aquela solução daquele problema social, né? E social mesmo, né? De todos. Então, eu fico um pouco incomodado, assim, isso me traz um certo incômodo e, ao mesmo tempo, penso que quem pensa dessa forma é algo que diz muito mais sobre aquela pessoa que pensa isso do que propriamente da pessoa em situação de rua, né? Porque, por conta desse simplismo mesmo que é essa reflexão, né? De pensar que as pessoas estão nos lugares que estão porque elas querem, né? Existe uma série de fatores aí que estão envolvidos nisso, e seria uma resposta muito cômoda para qualquer tipo de problema macro, né, da nossa sociedade, assim. Então, a questão da violência contra a mulher, né, seria muito cômodo dizer que a mulher está ali naquela situação de violência porque ela quer, né? Então, assim, é algo que me soa muito demagogo, assim, e me incomoda. Então, acho que a gente precisa sair um pouco dessa fala comum, né? De achar que as pessoas estão ali porque elas querem, por escolha, né? Simplesmente sair um pouco desse pensamento simplista, né? Que é muito ruim para qualquer tipo de solução que se pense que se precise de um pensamento coletivo, assim. E de um pensamento um pouco mais crítico, né? A gente não pode ter muita preguiça para pensar nessas questões, né? Porque envolve e reflete aí em todos nós. Então é isso, gente. Perfeito. Eu queria agradecer, então, ao Luiz e à Priscila por terem comparecido aqui com a gente, explicado, né, como é que funciona um pouco desse mundo, pela uma parte que a gente não costuma ver muito bem, né, que é a parte do outro lado, que não é realmente a parte visível mesmo. Então, muito obrigado. E é importante frisar que nós, como sociedade, podemos contribuir ajudando as instituições. Então vocês, eu tô apontando pra câmera, para as pessoas que estão no Spotify, façam suas doações. Bom, e se você quiser conhecer um pouco dessas histórias que a gente vem tanto comentando, né, ou conhecer melhor sobre esse mundo das pessoas em situação de rua. E se você gostou, compartilha com alguém e acompanhe os próximos. E dá uma chegada também nas nossas redes sociais. Às vezes, é só ouvindo o outro que a gente também se transforma.